Olá, seja muito bem-vindo a mais este momento de estudo e reflexão com o GEA. Este áudio foi preparado como um momento de reflexão em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos permita também antecipar os temas do episódio principal da reunião de estudos do Evangelho, publicado aos sábados pela manhã, e para a nossa live/podcast Dialogando com o Evangelho, que acontece aos sábados às 17h50 no nosso canal do YouTube e é disponibilizada na sequência no sábado seguinte nas diversas plataformas. Nosso propósito aqui é simples e muito importante: favorecer a leitura, a escuta atenta e a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo à luz da doutrina espírita, em sintonia com a mensagem consoladora de Emmanuel. E atualmente estamos utilizando como roteiro o Livro da Esperança. Nesse encontro, vamos ler o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, item 7, que é parte do trecho intitulado O Espiritismo, que vai dos itens 5 a 7. Em seguida, faremos a leitura da lição Culto Espírita, primeira lição do Livro da Esperança de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esses dois trechos, colocados em diálogo, nos convidam à meditação, ao aprendizado e à vivência do Evangelho no cotidiano. Vamos então iniciar a leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como o Cristo disse: "Não vim destruir a lei, porém cumpri-la", também o Espiritismo diz: "Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução." Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Agora, prosseguiremos com a mensagem do Livro da Esperança, intitulada Culto Espírita. Inicia com um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. "Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los." Jesus. Na sequência, uma frase do Evangelho do item que lemos anteriormente. Assim como Cristo disse: "Não vim destruir a lei, porém cumpri-la", também o Espiritismo diz: "Não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução." Emmanuel prossegue: "O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos, sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes.
Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envilecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Exator, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. E toda a sua teologia se resume da definição do Evangelho: a cada um por suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção e pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor. Emmanuel. Desejamos que esta reflexão nos inspire a estudar com mais profundidade, a sentir com mais verdade e a viver com mais consciência os ensinamentos de Jesus. Convidamos você a permanecer conosco nos próximos momentos de estudo, no podcast principal da reunião de estudos do Evangelho e também em Dialogando com o Evangelho, nossa live podcast de partilha e aprofundamento. Que a paz de Jesus nos acompanhe, hoje e sempre.